Fala aí, rapaziada, vamos dar continuidade aqui às nossas aulinhas relacionadas à lei de Gauss e campo elétrico, né? E agora, para calcular o campo elétrico em um plano infinito uniformemente carregado. Parece difícil, mas confie em mim que é uma coisa mais simples do que parece. Então, eis aqui o nosso plano infinito uniformemente carregado com distribuição. Até cometi uma pequena gafe aqui. Não é distribuição volumétrica de cargas, tá? É distribuição superficial de cargas, que a gente vai chamar de beta, ou seja, esse beta aqui ele é basicamente um delta carga sobre delta área, delta S ou delta A, beleza? Então, vamos aqui para fins didáticos falar que é uma distribuição de cargas positivas, só para facilitar, e agora a gente precisa identificar uma simetria aqui, né, para a gente aplicar a nossa superfície gaussiana. Lembrando que é um plano infinito, então ele se estende para cá, para todos os lados. Então não adianta pegar uma superfície gaussiana que englobe isso aqui, porque senão seria uma superfície gaussiana infinita e aí perde o sentido da gente usar a lei de Gauss, tá? Então, qual que é a simetria, qual que é o objeto simétrico que eu posso usar? Eu posso usar uma coisa que tenha, lembrando que o campo, esse aqui é um plano, ele vai fazer campo tanto para cima quanto para baixo, tá? Então aí já cresce aí uma grande interrogação na cabeça de alguns, mas a superfície que a gente vai usar como superfície gaussiana é algo que vá tanto para cima quanto para baixo. Pode ser um cilindro, pode ser um quadrado, pode ser o que for. Vamos tentar fazer aqui a nossa superfície gaussiana sendo um quadrado. Olha só que interessante que vai acontecer. Ó. Vamos fazer um paralelepípedo, beleza? Aqui um paralelepípedo de superfície gaussiana, sendo a nossa superfície gaussiana, né? Continua para cá, continua aqui. É um pouco difícil desenhar essa figura, mas acho que ficou claro aí, né? Então, essa aqui que é a nossa superfície gaussiana. É um quadrado que não está aparecendo, tá? Mas eu vou falar para vocês que ele tem Lzinho para cima do plano e Lzinho para baixo do plano. Por quê? Porque se a gente for analisar mais ou menos a direção do campo elétrico gerado por esse plano infinito carregado, é vertical. Vertical fugindo do plano, né? Porque são cargas positivas, é campo de afastamento. Então é um campo simplesmente vertical. Notem que na superfície lateral desse objeto não existe campo, não existe fluxo de campo elétrico, beleza? Só no topo e na base, beleza? Então isso aí vai ser um grande balizador aí pra gente. Então, ó, eu tenho campo elétrico atravessando aqui, fazendo fluxo ali no topo e campo elétrico fazendo fluxo ali na base. E de cargas internas, rapaziada, olha só quem eu tenho de carga interna aqui, ó. Carga interna vai ser a carga interna superfície gaussiana, que é o quê? A carga determinada ali nessa região verdinha, tá? Que é a nossa área superficial ali, varrida pela superfície gaussiana. Então eu vou falar para vocês aqui agora que isso aqui é um quadrado de lado L, simples assim, beleza? E agora a gente vai calcular o fluxo do campo elétrico usando a lei de Gauss. Lembrando que o fluxo do campo elétrico, ó, ele pode ser determinado como campo que multiplica a área da superfície gaussiana, que também pode ser determinado como o somatório das cargas internas da superfície gaussiana sobre ε0. Beleza? Então aqui começa uma jogada interessante, rapaziada. Vamos usar aqui a lei de Gauss para destrinchar e calcular o campo gerado por um plano infinito uniformemente carregado, né? Campo elétrico que multiplica a área da superfície gaussiana atravessada pelo fluxo, atravessada pelo campo, ou seja, que gera fluxo. Qual que é a área da superfície gaussiana que é atravessada? É a área do topo, não é? Mais a área da base. Então, na verdade, o que muitos alunos jogariam que é simplesmente L quadrado, na verdade é 2L quadrado, porque tem tanto fluxo aqui em cima, numa área L quadrado, quanto fluxo aqui embaixo em uma outra área L quadrado. Então, a área total que está sendo atravessada pelo fluxo do vetor campo elétrico é 2L quadrado. Beleza? Isso aqui é igual ao somatório das cargas internas sobre ε0. Só que, rapaziada, vamos lembrar aqui da minha definição. Beta é a distribuição superficial de cargas, que pode ser descrita como delta carga sobre delta área, né? Delta superfície, delta área, beleza? Se eu quiser calcular o delta carga, não é simplesmente jogar o delta área para o outro lado. Só que quem que é a área? Quem que é esse carinha aqui? Não é a área da superfície gaussiana? Não é? Perdão, a área da carga ali englobada pela minha superfície gaussiana, que no caso é aquela área verdinha ali, não é? Então é simplesmente L quadrado. Neste caso particular, L quadrado. Então eu vou pegar isso e vou substituir ali em cima. É beta que multiplica L quadrado. Beleza? Então, com isso aqui eu já tenho condições de calcular o meu campo elétrico. É só passar o 2L quadrado dividindo. Na verdade, digo mais. Esse L quadrado aqui ele corta, não é?
e sobra simplesmente beta sobre 2 epsilon zero. E esse resultado aqui, rapaziada, ele é muito forte, muito forte. Lembrando que quando eu estou usando a definição de lei de Gauss para calcular fluxo de campo elétrico, na verdade eu quero sempre calcular é o campo, né? A gente usa muito esse artifício para calcular o módulo do campo em determinado ponto no espaço. Então, se eu dou para vocês aqui um plano infinito uniformemente carregado, e eu falo para você, aluno, calcule o campo num ponto que está distante deste plano, a gente descobriu aqui a nossa fórmula. E olha que interessante, ela não tem nada a ver com D, cara. Ela não tem nenhuma distância atrelada a ela. Ela é uma fórmula constante. O que esse resultado aqui ele tem de interessante, rapaziada? O campo elétrico gerado por um plano infinito uniformemente carregado, ele é um valor constante em qualquer ponto do espaço. Né? Eu posso tomar a distância Dzinho, eu posso tomar a distância Dzinho sobre 2, eu posso tomar a distância, sei lá, D elevado a D, elevado a D, elevado a D, e assim por diante. Eu posso estar a qualquer distância que vai ter sempre o mesmo valor. Olha que interessante, né? E eu nem tomei muito cuidado em falar sobre essa coisa aqui para vocês durante a nossa construção, durante a nossa modelagem, né? Porque eu falei para vocês que era a mesma distância L para cima e L para baixo. Só tinha que ser simétrico em relação a isso, né? Inclusive até foi uma feliz coincidência que foi L, 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 que eu fiz um cubo para cima e um cubo para baixo, mas não era proposital não, tá? Então, esse resultado aqui ele é muito forte. E aí, naturalmente, rapaziada, como eu sempre falo para vocês, eu adoro gráficos, vamos fazer aqui um gráfico, né? Vamos fazer um gráfico em que o eixo das ordenadas novamente é o campo elétrico e o eixo das abscissas é a distância D. Pô, cara, só que não tem nada de distância D aqui, né? O campo elétrico ele é simplesmente igual a essa constante para todo e qualquer valor de D, né? Então, é um gráfico, é uma reta horizontal, cujo essa reta ela corta ali o meu eixo das ordenadas no valor beta sobre 2 epsilon zero. Lembrando que beta é a distribuição superficial de cargas. Beleza? Resultado bem interessante, bem forte esse resultado aqui, tá? Inclusive esse aqui se aplica muito ao campo elétrico gerado entre as armaduras de um capacitor, né? Um capacitor ele é o que basicamente? Ele é um quadradinho, né? São dois quadradinhos aqui, duas superfícies carregados uniformemente com cargas. E aí gera-se um campo elétrico aqui no meio. Esse campo elétrico é calculado dessa forma aqui, rapaziada. Beleza? Então, espero que tenham gostado aí da aula e a gente se vê numa próxima. Valeu!